Olá, boa tarde, povo. Aqui é a Júlia. Meu nome é Júlia, eu tenho 29 anos. Estamos na garagem da minha casa. Estou aqui com meu sobrinho, que está atrás das câmeras. Sou João Vitor, tenho 19 anos. Pois é, o João Vitor ele é tímido, então no momento ele não vai aparecer no vídeo, tá bom? Vocês vão ouvir só a voz dele e já será o suficiente para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Então, o João Vitor e eu estamos nós já abrimos uma lojinha de vender cafés. E no momento estamos vendendo café tradicional, artesanal, mas o nosso objetivo mesmo é vender café especial. Principalmente do interior do estado do Espírito Santo, que é muito rico em café e que as pessoas não conhecem ainda. Mas vocês também verão em nossa lojinha online e também física, que vai ter cafés que vocês já ouviram falar, que tem na internet, enfim. Eu tô aqui para contar um pouco da história de como que isso começou. Na faculdade, eu não tomava café. Dizem que quando eu era criancinha eu gostava muito de café, e isso é verdade mesmo. Só que depois de um tempo, na adolescência e no início da juventude, eu não tomava café, eu não gostava, eu era do chá. Mas na faculdade surgiu a necessidade de ficar acordada para poder fazer os trabalhos, os exercícios de casa, enfim. E a ansiedade que me fazia tomar mais café para ficar mais ansiosa ainda, para não dormir de jeito nenhum, para estudar para a prova do dia seguinte. Aí eu comecei a tomar café solúvel. E para mim, café solúvel na época era uma delícia. Aí eu fazia café solúvel, aí depois eu fui evoluindo, assim, eu nem sei como que aconteceu de eu evoluir do café solúvel pro coado, mas eu comprei café para coar e fui tomando, aí eu fui vendo que era melhor. Aí depois eu fui vendo as outras marcas e fui vendo que tinha diferença de uma marca para outra. Aí eu falei, gente, isso aqui é legal. Aí eu comecei a gostar de café, eu já não tava mais tomando pra ficar acordada ou pela necessidade de ficar acordada. E aí eu comecei a me interessar, comecei a pesquisar mais a fundo, coisa de barista, como que fazia café. Bom, enfim, eu não sou uma expert em café, eu ainda sou iniciante porque tem muito o que aprender. E desde aquela época até hoje, bom, minha faculdade terminou em 2020, já estamos em 2025. Muita coisa eu já esqueci sobre o que eu pesquisei na época, mas muitas coisas ficaram ainda e eu continuo fazendo. E aí eu fiquei com essa vontade de abrir uma lojinha de café, porque naquela época eu conheci os cafés especiais, achei incrível, e saber que eles tinham notas sensoriais, pontuação para saber a qualidade do café, enfim, a forma de torrar dele que modifica as notas sensoriais, enfim, eu descobri que tinha uma vastidão de coisas sobre o café e ainda existe que eu não tenho noção. E aí eu fiquei com essa vontade de abrir uma cafeteria. A princípio eu queria abrir uma cafeteria, mas você sabe, né? Universitária, zero dinheiro, ainda mais eu que fui bolsista, em outro estado ainda, porque eu consegui o ProUni. Eu não tinha dinheiro nenhum, mas eu tinha o meu sonho. E eu passei por muitas coisas desde que eu terminei a faculdade. Eu comecei a trabalhar na área, trabalhei com home care também, para uma terceirizada. Trabalhei atendendo online, porque foi na época da Covid e o atendimento online era possível naquela época, hoje ainda é. Enfim, e aconteceu muita coisa. Infelizmente eu descobri uma enfermidade. Eu não quero compartilhar no momento sobre essa enfermidade, mas é só para vocês entenderem o que me levou até o momento que eu estou agora. Essa enfermidade, ela me impediu de trabalhar no que eu gostava, que é nutrição, que na verdade eu amava o que eu fazia, eu ainda amo muito, é uma coisa assim que, nossa, não dá pra explicar, eu gosto mesmo, é de verdade, eu fiz de coração essa faculdade. E cheguei num ponto que eu
eu não podia trabalhar, eu precisava pagar as contas dos remédios que eu tomo, que é uns 4 ou 5, não sei, não lembro. São alguns remédios controlados e outros são vitaminas, probiótico, enfim. E pagar o tratamento da médica, que é particular, e pagar a terapia, que também é particular. Enfim, aí houve a necessidade de trabalhar, só que eu não conseguia. E aí minha mãe teve uma ideia, que era um sonho dela também, já de muito tempo, de abrir uma lojinha que vende açaí. Então naquela época foi ano passado, início do ano passado, final de 2023, nós abrimos a lojinha de açaí, que só vendia delivery. A gente vendia no portão também, mas a gente não tinha local físico para as pessoas tomarem o açaí, era para entrega. E eu comecei a trabalhar, eu estava animada no início, mas infelizmente com o tempo eu fui encontrando dificuldades e já estava virando um peso para mim, o que no início era uma coisa até bacana de fazer e necessário fazer também, ficou pesado demais a ponto de eu não aguentar ouvir o toquezinho do pedido no computador. Eu começava a ficar nervosa e eu falei, isso já não tá dando mais pra mim, eu preciso do dinheiro. Eu entrei em conflito muito grande, porque eu precisava muito do dinheiro e eu tava assim, meu Deus, eu preciso desse dinheiro, mas eu não tô aguentando. Aí eu olhei pelo lado da saúde, eu pensei, gente, minha saúde mental não tá boa pra eu trabalhar com isso, e se eu ficar forçando não vai ajudar em nada. Eu tô precisando do dinheiro, eu estou, mas eu vou entregar nas mãos de Deus e vamos ver o que vai acontecer. Então, minha mãe e eu fechamos a lojinha de açaí. E aí, voltamos à necessidade de ganhar dinheiro novamente. E eu vendo a minha mãe trabalhando, né, minha mãe, pra quem conhece ela, sabe que ela tem um problema de saúde que ela carrega já tem uns 28, 29 anos. De vez em quando ela entra em crise e eu fico muito chateada de ver isso acontecendo e eu não poder ajudar a minha mãe. E, enfim, isso aí é meio que o peso dela de estar tendo que arcar com todas as coisas, de trabalhar, mesmo doente, enfim. Aí, eu vendo essa situação toda, não desisti do meu sonho, lembrei dele, o sonho de vender café, que a princípio era abrir uma cafeteria. Só que, como não é possível abrir uma cafeteria agora, porque a gente precisa de muita coisa, eu pensei, então eu vou vender café. Eu vou vender café embalado. Eu tinha feito uma visita no interior do meu estado, né, Domingos Martins, e lá eu já tinha comprado alguns cafés especiais e eu fiquei, caraca, super interessada. Eu falei, gente, isso aqui na minha cidade não tem, então eu vou levar isso pra lá. Só que voltou a questão que eu, infelizmente, não consigo trabalhar. Eu tenho dificuldades para trabalhar e também não quero compartilhar essas dificuldades agora, quem sabe no futuro, né, que até seria bom para ajudar quem passa pela mesma coisa, mas no momento eu não quero falar sobre isso. E aí eu pensei, gente, eu preciso de alguém para entrar nessa comigo. Eu não consigo entrar nessa sozinha, eu preciso de ajuda, porque até um certo ponto eu consigo ir. Passando desse ponto, eu preciso de alguém para me apoiar. E a minha mãe já não consegue fazer isso, porque ela já tem a ocupação dela. Minha mãe é manicure, cabeleireira. Aí eu pensei no meu sobrinho mais velho. Como ele falou, ele tem 19 anos. Ele é uma pessoa super inteligente. Ele é uma pessoa que eu pensei, né? Ele é super inteligente, ele é esforçado, ele trabalha desde cedo. Com 13 anos ele já trabalhava para poder pagar a aula de canto dele. Eu falei, gente, meu primeiro trabalho foi com 18 anos. Enfim. Aí eu pensei, vou falar com ele sobre essa ideia e vamos ver se ele quer ser meu sócio nessa empreitada. E ele aceitou. Aí eu vou pedir ele para contar um pouquinho sobre como chegou essa mensagem para ele, tá bom?
Quando ela me falou, eu aceitei porque eu pensei, nossa, isso daí pode dar dinheiro mesmo. Porque não tem uma coisa dessas por aqui, de café especial. Eu falei, dinheiro no bolso, sonho no coração. Então, gente, vocês viram, né, que foi o dinheiro que motivou ele a entrar nessa empreitada comigo. No meu caso foi o dinheiro também, porque, como eu falei, a minha necessidade financeira e também o sonho, porque é uma coisa que eu gosto e assim, os motivos que eu tenho para não conseguir trabalhar, eles são sérios, infelizmente. Então eu tive que procurar uma coisa que eu realmente gosto, porque encontrando uma coisa que eu realmente gosto, então isso não se torna pesado, né? Apesar das dificuldades. E quando a gente faz uma coisa por amor, as mães entendem mais isso, né? Porque mãe é aquela que ama incondicionalmente seu filho, mesmo ele martelando o coração dela, às vezes com palavras duras, com desobediência, enfim. Então é mais ou menos assim, quando a gente faz por amor, a gente suporta as fases ruins. Então eu espero que dê certo para nós dois, essa lojinha de vender café. Nós temos muitos planos para ela e nós já entregamos nas mãos de Deus e de Nossa Senhora, porque a gente confia na intercessão de Nossa Senhora. E é isso, gente. A gente vai fazer a nossa parte, né? Porque Deus ajuda, mas a gente tem que botar a mão na massa. E é isso. Esse foi um vídeo só pra explicar pra vocês conhecerem um pouquinho da história, como tudo começou, enfim. Pra nos apresentarmos. Quando o João Vitor, o meu Givito, estiver pronto, ele vai aparecer pra vocês. E eu espero que vocês gostem também do nosso produto, da nossa lojinha. Contamos com o apoio de vocês. Por favor, comprem e dê o feedback pra gente, porque a loja vai crescer de acordo com o feedback de vocês, né? E o que mais que eu posso falar? É o seguinte. Sabe quando a gente fica... A expectativa tá alta, mas eu quero ter cuidado? Mas a minha expectativa tá alta, eu acho que eu não tô nem tomando cuidado. Enfim, gente, muito obrigada por assistirem. Nos siga no Instagram, @TrópicoSulCafés, sem acento. Lá na bio tem o link do nosso WhatsApp, pode mandar mensagem. E mais pra frente postaremos novos vídeos, ok? Beijão! Gente, como vocês podem ver, aqui nós temos um pezinho de café. Esse pezinho de café, ele tinha 3 folhinhas quando eu comprei a mudinha dele. Comprei lá em Domingos Martins. Ele custou apenas R$3. Ele é o meu xodó. Já deu frutinhas já. Só que esse ano tá meio fraco. Minha mãe podou ele e acabou que... Enfim, não deu muito certo. Vocês podem ver aqui na mesinha que nós temos nossa embalagenzinha com o nosso login personalizada. Nós temos o pacotinho de café, tem um pacote de verdade aqui. Eu não quis enganar vocês, mas também teve uma utilidade, que foi a nossa sacolinha não voar com o vento. Ok? E aqui tem um cafezinho que já tá quase frio, que foi só mesmo para poder fazer propaganda. Não vou tomar, porque eu já tomei muito café hoje. E para falar um pouquinho mais do nosso café, esse aqui é o nosso café tradicional da Zibel Café, um cafezinho artesanal de Domingos Martins, com gostinho de rosa, gente. É só nos procurar lá no Instagram, no WhatsApp e encomendar, que a gente manda pra vocês, beleza? Falou!